Um abraço, muito boa noite para você que tá ligado aqui no Apaixonados por Rádio. Muito prazer, eu sou Adriano Ferreira. Agradecer o carinho e a audiência de todos vocês aqui da nossa Instagram. E hoje uma live histórica, uma live que é para comemoração dos nossos 10 anos aí do nosso Apaixonados por Rádio. E vamos lá, vamos daqui a pouquinho já conversar com a nossa entrevistada. Um abraço para todo mundo. Hoje a galera tá em peso aqui, hein? E beleza, vamos lá, vamos nessa. E essa vai ser a última live da semana. Semana que vem, por enquanto, não temos convidados confirmados, mas a gente tá correndo atrás. Caso rolar a live, a gente anuncia aqui pra você, beleza? A Bárbara, tô tremendo aqui. Vamos nessa, vamos ver se a nossa convidada já entrou aqui na nossa live. Ainda não. Então, daqui a pouquinho a gente já começa aqui. Um abraço, Laine Costa, Vitor, Pedro, a Bárbara, Gabriel, um abraço. Para de graça, Gabriel. Edinho tá por aqui, o Flávio Augusto sempre com a gente aqui. A Karina Alegria, abraço, Karina. E vamos nessa, vamos para com a nossa entrevistada de hoje. Então, aqui agradecer e desejar uma boa noite de agora, Conexão Brasil-Miami. Boa noite, Tina Roma. Boa noite! Me ouvindo aí, tudo certo? Estou ouvindo certinho. Que bom, que ótimo. Muito bom falar com você. Muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre feliz de estar participando, principalmente dessas lives radiofônicas, né? Que é a nossa grande paixão. É verdade. Obrigado por ter aceito o convite. E é uma alegria mesmo, né? Porque desde 1997 foi quando eu te ouvi a primeira vez na Jovem Pan, não na Transamérica. E eu lembro perfeitamente, era 10 horas da manhã. Você estava desanunciando a música Natalie Imbruglia Tour. Olha! Das 7 melhores. Cara, lembrar das 7 melhores, tudo bem. Agora lembrar do Torn, meu Deus, hein? Que cabeça! Não, eu lembro. Inclusive, eu estava escutando ela agora há pouco. Boa música, boa música. Boa música. Tina, como é que começou aí o começo do rádio? Olha, quando você me ouviu lá nas 7 melhores, tocando a Natalie Imbruglia, eu já tinha 10 anos de rádio. Nossa, já tinha bastante tempo. Eu sou do Rio de Janeiro, mas o meu pai, ele é militar. Hoje está na reserva, né? Então, por isso, muito. E eu fui para Brasília criança ainda, eu tinha por volta de 10 anos. E foi lá em Brasília que eu comecei em rádio. Não tinha aquela paixão. Um dia eu vou trabalhar com rádio. Não, nada disso. Eu fui para levar uma amiga, eu fui acompanhar uma amiga que queria conhecer um locutor da Transamérica, inclusive, em Brasília. E aí eu fui com ela, para ela não ir sozinha. Na época eu tinha 16 anos e eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu pulei um ano e acabei entrando na faculdade muito cedo. E fiquei ali na recepção esperando, aí até que o coordenador veio perguntar se eu estava lá para pegar um prêmio, tal. E eu falei, não. Mas estou aqui conhecendo a rádio, muito legal, você pode me mostrar, porque eu faço faculdade de jornalismo, comunicação social, né, que era o início. E aí, enfim, foi aí. Ele me mostrou a rádio, eu acabei ficando lá como estagiária e logo depois acabei entrando, assim, sendo empurrada, né, para fazer a locução, porque o locutor estava doente, Cristóvão Nilman não apareceu. Até hoje eu não sei se ele fez isso de propósito, sabia? Mas enfim, aí eu acabei ficando para lá, né? E isso foi na Transamérica de Brasília. 4 anos depois eu terminei a minha faculdade e fui chamada para integrar o elenco da Transamérica de São Paulo, porque ia começar a rede, né, Transamérica, a primeira rede FM no Brasil. E aí o resto da história, acho que espero que muita gente já saiba. Transamérica, Jovem Pan, hoje nativa, enfim. Então, da Transamérica Brasília, Transamérica São Paulo, já para todo o Brasil? Logo depois, eu não vou lembrar assim quanto tempo durou essa transição, mas eu acho que de Brasília para São Paulo
foram 4 anos, e de São Paulo para a Rede foram meses. Eu acho que não chegou a dar um ano. Não chegou a dar um ano, porque eu lembro de ter chegado lá e de já estar tendo toda aquela preparação, treinamento e vamos ver satélite. Fui para o Rio de Janeiro algumas vezes, porque a primeira transmissão de verdade mesmo para valer foi o estúdio ao vivo com a Lisa Stansfield, que eu fiz com o locutor do Rio, no Rio de Janeiro. Então eu lembro que logo depois que eu cheguei, a gente ficava nessa coisa de vai no Rio, testa isso, põe aquilo, põe um pouco no ar. Enfim, foram meses. A Karina Alegria, que é da Band FM de Campinas, está falando aqui. Quem é apaixonado por rádio lembra da voz dela. Ô, Karina, obrigada, meu amor. Você, o nome já diz, né? Deve ser Pura Alegria. É pura alegria, você tem que escutar ela. Ela é sensacional no ar. Olha só, e quando você começou, tinha muitos locutores na Transamérica, Tino? Só locutores, né? Durante muito tempo eu trabalhei num time só de locutores, de homens, né? Eu era a única mulher. Depois, já no finalzinho da Transamérica, eu cheguei a trabalhar, na Transamérica acho que eu cheguei a trabalhar alguns meses com a Tati, que hoje a gente voltou a trabalhar junto na Nativa. Teve um período bem curto que a Mônica Venerabile, do Rio de Janeiro, também trabalhou, mas basicamente eu posso falar que 90%, 80% eu posso dizer, do meu tempo em rádio eu era a única mulher no time. Na Jovem Pan, eu também fiquei lá durante muito tempo. A Tati estava lá, mas logo depois ela saiu. E aí depois, anos depois, entrou a Thelma e depois a Fabiana. Mas basicamente, talvez isso tenha feito de mim, por eu não ter desejado trabalhar em rádio antes disso, por eu ter aprendido quando eu estava no ar e por ter sempre trabalhado com homem, talvez isso tenha feito de mim um diferencial no jeito da locução, que eu posso dizer então que tenha sido sempre muito masculina, né? Porque eu trabalhava o tempo inteiro com homens, talvez. Renata Flávia está falando aqui. Tina, I love you, sou locutora da Jovem Pan de Goiânia, você é uma das minhas inspirações, obrigado, viu? Como é que é o nome? Renata. Ô Renata, beijo grande pro pessoal aí da Jovem Pan de Goiânia, beijo grande, obrigada. O Cezinha, que agora é locutor da Jovem Pan, da Rede, ele é aqui de Araraquara. Que mulher maravilhosa, me recebeu tão bem na Pan. Na minha primeira visita, não sabia o que fazer comigo, tanto que me tratou bem. Hoje na PAN, tenho me dedicado ao ar com ela, como ela sempre foi. Beijo grande, meu querido, obrigada. Eu tenho a obrigação de tratar todo mundo bem, seja locutores, pessoas com as quais eu trabalho, com os ouvintes. A gente tem sempre a obrigação de tratar os outros bem, porque eu sempre fui muito bem tratada. Então, existiu sempre essa troca do bem, eu posso dizer. Mas eu acho que a gente que trabalha com comunicação, seja em rádio, seja em televisão, em tudo, a gente tem obrigação de tratar... Aliás, o ser humano tem obrigação de tratar todo mundo bem, sempre. Em 1994, parece que você trabalhou com um locutor americano na PAN? Foi o Glenn McLean, né? Foi uma ideia maravilhosa do Tuta, o Tutinha. Ele veio aqui nos Estados Unidos, contratou um locutor que trabalhava aqui e que ficou com a gente lá um bom tempo. Eu não fazia aquela tradução simultânea, não, era diferente. Ele não falava e eu traduzia e vice-versa, não. A gente fazia ao mesmo tempo. Ficava ali como se ele falasse uma língua que todo mundo entendesse, porque era uma época que rádio no Brasil era muito americanizada. As vinhetas, principalmente a rádio chamada Jovem, né? As vinhetas eram todas em inglês, o pessoal curtia muito isso, né? Era moda naquela época. Então, o Glenn entrava falando alguma coisa em inglês e aí eu fazia junto com ele, não necessariamente falando a mesma coisa que ele. Enfim, foi muito legal, deu muito certo. Depois de um tempo, ele já sabia falar algumas coisas em português, então ele já começou a fazer horário sozinho, mas o Glenn é uma pessoa que, nossa, fantástica, era um grande amigo, um cara sensacional. Você que ensinou ele a falar em português ou ele aprendeu sozinho assim? Olha, ele começou aprendendo muita besteira. Ele aprendeu com todo mundo lá, mas como, no geral, né, a gente quando vai aprender uma língua é impressionante como é que primeiro a gente aprende a falar os palavrões, as besteiras, e depois as coisas certas. E eu lembro que principalmente o pessoal do Pânico ensinava muito palavrão pra ele, coitado, ele não sabia que era. Não sabia. Ele falava, Glenn, não pode falar isso, that's not right. E aí a gente tá corrigindo e tal.
Muito legal. Muito bom a cara da Pan, né? Sempre com esse humor, né? Esse bom humor. A cara do Pânico. Tina, você é um ícone do rádio, sou seu fã, o Juliano tá mandando mensagem aqui. Beijo pra você, obrigada. Laine Costa de São Carlos, essa voz é inesquecível. Hit Parade Brasil. Olha, o Hit Parade me surpreendeu. Nessa época de quarentena, eu tenho participado de várias lives e eu fiz muitas coisas na Jovem Pan. Até o Pânico, numa época em que tinha o Pânico Vai às Aulas, algumas vezes o Emílio não podia estar presente e eu apresentava. Na PAN, você não fazia um programa específico, você fazia um horário, né? E dentro desse horário de programas, como Top 3, como 7 Melhores. Eu, quando entrei na PAN, fui fazendo um programa à noite de DJ, Ritmo da Noite. Mas com um ano que eu estava de PAN, eu comecei a fazer o Hit Parade e me apaixonei por ele. E cheguei para o Tutinho e falei, deixa eu cuidar dele, como se fosse um filho. E aí eu fui incrementando, fui colocando parada internacional, eu gravava com locutores de todos os lugares, sabe? Desde o Japão até aqui Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, falando de diversas línguas. Aí fui pegando, vamos colocar a versão especial. Fui ouvindo muito do Ryan Seacrest aqui nos Estados Unidos, como ele fazia depois do Top 40, enfim. E a gente foi criando o Hit Parade, colocando entrevistas e tornando ele muito bacana. E me surpreendeu depois, enfim, com 20 anos de PAN, foram 19 anos apresentando e produzindo o programa. E foi uma grata surpresa participando dessas lives, como é que o pessoal lembra, fala, putz, como eu gostava do Hit Parade. Que legal, gente, fico muito feliz que foi um filho que já existia na PAN, aí eu adotei, ajudei a desenvolver, e que bom, obrigada por vocês gostarem, que bom. E você sabe que o último Hit Parade Brasil que tá no YouTube, a gravação é minha, né? Eu gravei escondido aquilo lá. Você tem pérolas minhas e foi assim que a gente acabou se conhecendo mais, né? Porque foi verdade. Rock in Rio, não foi? E Rock in Rio fiquei de passar ainda. Sem te conhecer, falando, olha, por favor, eu não sei quem você é, mas você pode me mandar o que você tem? Você fala, não, pera aí que eu tenho um monte de coisa, né? Pô, te agradeço de mandar essas pérolas, porque eu não tenho. Eu não tenho. Após a live tem mais. Depois. Depois da live tem mais. Obrigada. Tem bastante. Tem o do Rock in Rio, que tá até uma das perguntas aqui, já vou até emendar. A do Rock in Rio, que você participou no Rock in Rio de 2001, que você, no último final de semana, a voz terminou primeiro que o Rock in Rio, né? Olha, o ano, você que sabe, melhor do que eu. 2001. Gravada. O que você me mandou, inclusive, eu ainda tinha voz. Eu não sei se você tem a gravação minha rouca. Mas tenho. Era uma maratona incrível, gente. Eu acordava, tomava um café da manhã e ia pro Rock in Rio, né? Chegava lá por volta de 1, 2 horas, mais ou menos, pra gente entrar 4 da tarde. E eu ficava até o último show, até 2 da manhã. Então era tempo de sair, voltar pro hotel, dormir e tal. Foram 2 semanas, não consecutivas, acho que era de quinta a domingo, né, os shows. E eu me lembro, na segunda semana, parece que existe uma força interna na gente para fazer qualquer coisa, que você vai segurando até o último momento. Quando chegou no último dia, nos últimos shows, eu comecei a sentir que eu tava ficando rouca. Eu falei, ferrou, isso não vai dar certo. E aí eu terminei muito rouca. No dia seguinte, eu não conseguia falar. Graças a Deus, parece que a adrenalina conseguiu segurar a minha voz. Voltando para São Paulo, eu continuei rouca por uns 3 dias, aí eu fui no médico e eu não sabia que existia isso. O médico falou assim, querida, você tá com um negócio chamado estresse vocal. Acabou a sua garganta. Isso não quer dizer que para cima, mas você tem que calar a sua boca por um determinado tempo, não tem remédio, não tem nada, você só precisa ficar calada. Agora, você imagina, eu não vou falar para uma locutora, você imagina uma mulher mandar ficar calada, gente, é um negócio muito difícil, meu Deus do céu. Mas enfim, graças a Deus, voltou a voz, voltou a funcionar, mas foi isso, eu tive estresse vocal de tanto falar no Rock in Rio. Muito. Eu lembro que acho que foi no show do Silverchair, antes de você chamar o show do Silverchair, você já tava rouca. Aí depois no final, no final do... Voz de homem e depois desaparece. A voz estava mais ou menos assim, tá? Você estava falando no final você tem que falar os apelidos dos locutores lá, que vocês fizeram uma brincadeira interna, foi uma coisa
Isso, olha isso, não lembro. Você é a minha biblioteca. A Thelma Emerick fala a mesma coisa. Nossa, que memória boa você tem. Caramba, não lembrava disso. Só lembrava de não conseguir falar mais nada no final. Teve uma participação especial, né, um dos finais de semana, né, na Jovem Pan, repórter. Como é que é? Teve alguma participação especial de repórter lá na Jovem Pan, não teve lá? Parece que teve um jogador de futebol que... Ah, sim! Eu fui curiosa, eu tava lá no estúdio. A gente, às vezes, o rádio, às vezes, faz você perder um pouco a noção da realidade, porque você fica dentro de um estúdio, e isso também acontece com a TV, que você está dentro do estúdio ali, e você não sabe o tanto de gente que te ouve, que te vê, né? Você demora, às vezes, para ter isso. E no Rock in Rio, a gente tinha um estúdio de vidro completamente transparente do lado do palco. Então aquele pessoal VIP, chique, bacana, e entrava lá no estúdio, né? Aí eu lembro que logo no primeiro dia me aparece o Ronaldo Fenômeno. Ele entrou lá, eu fiquei assim, é o Ronaldo. Tina! Te escuto, eu falei, caramba, ele sabe meu nome. Que choque, né? Ah, caramba, tá muito legal essa transmissão. Posso pedir um favor pra você? Eu falei, gente, o Ronaldo pedindo um favor pra mim. Eu falei, o que você quer? Ele, posso ser seu repórter? Tem um microfone aí sobrando? É meu sonho fazer isso. Eu entro no banheiro, entrevisto o pessoal. Eu falei, mas demorou, né? O microfone é todo seu. E aí o Ronaldo, que é uma pessoa espetacular, obviamente, hoje em dia ele nem deve lembrar meu nome, nem deve se lembrar de mim. Mas naquela época, no período de Rock in Rio, a gente fez uma grande amizade, porque ele ia todos os dias, e todos os dias ele chegava lá e, hoje eu vou entrevistar tal pessoa. Aí quando tinha os shows, né, no momento dos shows, a gente descansava, né, porque transmitia na íntegra o show. Aí ela vinha, ele, vem comigo que a gente vai lá na área VIP agora para comer, para beber, que eu coloco você lá dentro. E me levava para tudo quanto era canto, não só eu, toda a equipe, a Mayla, que era produtora também, e aí depois trazia a gente de volta, ou seja, ele foi um amigão nosso, foi incrível. Ronaldo Fenômeno, imagina. O Pedro Hélio, ele está falando aqui, há 5 anos entrei no mundo do rádio, e sim, ela foi a minha inspiração. Sigo na Venturosa FM, rádio comunitária, interior de Pernambuco. Bom, um beijo grande para você. Deixa eu mandar um beijo também, que eu acabei de ver aqui, no cantinho, a Thelma. A Thelma mandou um aê, Thelma Emerick. Ô, Thelma, beijo. Grande amiga. Em Leme, São Paulo. Legal. Melissa Lima, olha só, quanto tempo que eu não falo da Melissa aqui. Melissa, a Tina não existe e trabalhar com ela foi incrível. Que legal, Melissa. Melissa Lima. Da Record News? Eu acho que é Record News, ela fez Record News aqui em Araraquara. Melissa é show de bola. Como é que tá seu bebê? Quer dizer, não é mais bebê, já cresceu. Melissa é uma... Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito especiais. A Melissa é uma delas, maravilhosa. Como foi sua despedida na PAN? Como foi falar assim pro Tutinha, eu preciso ir embora? Não, você sabe que o Tutinha é um querido. Para mim, todo mundo ali da PAN é uma verdadeira família. E eu lembro que quando eu cheguei para ele, falar, Tutinha, apareceu uma chance de eu mudar, de ir para os Estados Unidos, meu marido trabalhando, eu trabalhando, não quero sair da PAN nesse momento, mas enfim, é a chance que eu tenho nesse momento de tentar uma outra coisa. Profissionalmente, principalmente pessoalmente, estava com filha pequena, com 5 anos, com medo, tinha sido assaltada há pouco tempo antes de tomar essa decisão, enfim. E aí ele foi o primeiro a falar, vai mesmo, te dou a maior força, vamos tentar continuar trabalhando ou não, mas enfim, vai, porque você não vai deixar essa experiência, né, passar, essa chance de vida passar, e só porque, não, porque eu preciso continuar trabalhando aqui, porque eu preciso continuar com a minha família, com os meus amigos. Não, a família continua existindo, os amigos também, os trabalhos também. Então ele foi uma das pessoas que me deu muita força mesmo. A Mari, que é locutora da Rádio Transamérica de São Paulo, que é outra também que fala que se inspirou muito em você. Beijo pra você, Mari. A Mari está perguntando aqui, gostaria de saber da Tina, se ela precisasse escolher entre o rádio e a TV, qual seria? Gente, não é porque eu tô num grupo agora apaixonados por rádio, não. Rádio, sem dúvida nenhuma. E eu sempre falei para todo mundo de TV, e te digo mais, todo mundo de TV
que trabalha ou que trabalhou com rádio, fala morro de saudade, não consigo deixar, e aqueles que não trabalharam com rádio falam, puxa vida, meu sonho é fazer rádio. Um dos meus melhores amigos na televisão, que é o Gotino, o Reinaldo Gotino, ele sempre fala, ele trabalhou muito tempo em rádio. E ele sendo hoje um vencedor, um dos maiores nomes da televisão do Brasil, ele também fala para mim, nossa, mas rádio é tudo, né? Que saudade, que vontade de voltar a trabalhar com rádio. Rádio é uma coisa apaixonante. Então, assim, se eu tivesse que escolher pelo coração, eu escolheria a rádio. O Rafael, que é locutor da Nativa FM, lá de São Paulo, seu companheiro. Hoje ela trabalha na Nativa FM, uma rádio popular. Qual a diferença e a dificuldade de uma rádio jovem e uma rádio popular, na sua visão? Nenhuma. Eu acho que não tem diferença. Eu acho que já foi o tempo em que se falava rádio jovem, rádio adulta, rádio classe A, rádio classe B, rádio classe Z. Não existe mais isso. Hoje você está a fim de ouvir música boa, você está a fim de ouvir um bom comunicador, você está com vontade de ouvir uma boa notícia, um trabalho bem feito. Eu não acredito nisso. Eu quando fui chamada pelo Marcelo Siqueira para fazer a Nativa, eu me assustei. Eu falei, caramba, entrei nessa mesma jogada. Eu falei, caramba, minha vida inteira eu fiz rádio jovem. Será que eu dou conta de fazer outro tipo de rádio? Aí o Marcelo Siqueira, escuta, você não tem que mudar o que você é. Eu tô te chamando para trabalhar na Nativa, para integrar o time da Nativa pelo que você é. Então, eu quero que você continue sendo aquilo que você é. Você vai agregar a Nativa. Eu não quero que você deixe de ser a Tina, que você se transforme numa outra pessoa, porque você está na Nativa. Isso vale para qualquer outra rádio. E foi isso realmente o que aconteceu. Eu continuo trabalhando do mesmo jeito, falando da mesma maneira. Hoje a Nativa... todo mundo ouve, eu conheço pessoas assim, das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes idades e curtindo a música sertaneja. Essa quarentena mostrou que a música sertaneja está muito em alta, com as lives que a gente viu de pessoas do rock, de DJs, de pessoas do axé, e lá em cima de pessoas do sertanejo, né? A participação de pessoas nas lives da Marília Mendonça, do Bruno Marrone foi o máximo, gente. Enfim, de todos esses sertanejos mostram que hoje, talvez eu possa até fazer uma comparação, a Nativa, a música sertaneja de hoje, é aquela dance italiana da Jovem Pan dos anos 90. E eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter feito parte da Jovem Pan nos anos 90, quando a dança italiana estava no auge, e de hoje fazer parte da Rádio Nativa, tocando música sertaneja, que está no auge e que eu espero que continue durante muito tempo, né? Então não vejo diferença não. É rádio e é ouvinte, independente do que é. O Vitor... Tomar água. Pode beber água à vontade aí. O Vitor Jimenez, que é um locutor novato, que inclusive foi que gravou aquele vídeo daquele trio que eu te marquei nos stories hoje, né? Sei, ai, adorei o vídeo, obrigada. Eu que fiquei te devendo o vídeo, mas Imagina. Essa semana, nossa, você viu, eu cheguei aqui em casa 15 minutos antes da live e falei, cheguei, calma que eu vou entrar. E aí nem deu pra gravar o vídeo. Então, obrigada a vocês que gravaram por mim. Foi a Laine Costa, Vitor Jimenez e Gabriela, que é da DBC FM de São Carlos aqui. Eles que gravaram. Beijo pra vocês. O Vitor Jimenez, ele está perguntando aqui como foi a sua transição do rádio para a TV? Olha, curiosamente, não houve transição. Eu comecei junto. Lá em Brasília, quando eu entrei na Transamérica, eu fui chamada junto, assim, tipo um mês, ou até menos. Tinha uma pessoa que trabalhava lá, que ele era DJ de um programa da Transamérica na época, e ele também produzia um programa que era do Rio de Janeiro, de esportes radicais, chamado Realce. Ele falou, eu queria que você apresentasse a parte local de Brasília, entretenimento. Era um quadro pequeno dentro do Realce, mostrando shows, mostrando peças de teatro, cinema, era um quadro pequeno. E ali eu já comecei. Quando eu fui para São Paulo,
durante a Transamérica, quando começou a rede, aí eu me dediquei só à rádio. E aí, assim que eu saí da Transamérica, a Band, a TV Bandeirantes, me chamou para apresentar o Videomix no lugar do Emílio Surita, que tinha saído para fazer vendas, né, do Mapping. Era Mapping, não era, gente? Eu não TV Mapping. TV Mapping, não era isso? Aí eu entrei no lugar dele na TV Bandeirantes, comecei a fazer um Hollywood Rock in Concert, a gente fez uma transmissão, será que você tem isso? Sou doida para ter isso. TV Mapping? Então, ao vivo, de um show que aconteceu na Inglaterra em homenagem a Freddie Mercury, com a participação do Michael, Guns N' Roses. Foi um show maravilhoso e eu fiz essa transmissão pela TV Bandeirantes. Depois da TV Bandeirantes, eu acho que eu voltei para Bandeirantes, fazendo um programa com Daniel Filho. E aí, logo depois, eu comecei a fazer DirecTV. Lembro. Eu nunca fiz aquele canal de vendas lá. Muita gente achou que eu fizesse aquele canal. Eu esqueci, Shoptime? Tem Shoptime no Rio, e em São Paulo tinha um canal, agora eu não lembro, ShopTour. Também não lembro, não lembro. Eu fiz o DirecTV, fazia infomerciais do Fast Shop e da UOL. E aí fiquei fazendo isso durante bastante tempo, até que o Douglas Tavolaro me chamou para ir para a TV Record, para fazer o Domingo Espetacular, na época só locução, fazer o Domingo Espetacular e um programa que era, acho que era Mudando de Vida, que era a Karina Bach e a Tiziane Pinheiro que faziam, e eu meio que apresentava junto com elas, só que só em voz, era um negócio muito bacana. E aí logo em seguida veio o Domingo Espetacular mesmo, vídeo, zapping na Record News, enfim, aí não sai mais. Isso já tem, a Record já tem 13 anos, mais ou menos. Mas, enfim, a TV sempre aconteceu ao mesmo tempo. Sempre, eu acho que eu busquei mais e tive mais destaque em rádio. Mas a TV sempre não teve essa transição, não. Sempre aconteceu ao mesmo tempo. A Bárbara Amorim, que é aqui de Araraquara, ela também é de rádio. Que ícone, que bacana acompanhar esta live. Beijo, Tina. Beijo! O Campos Filho me lembrou, Polishop, é isso aí. Polishop, verdade. Não tem mais tanto, né? Aqui nos Estados Unidos ainda tem muito esses infomerciais, esses programas de venda, não sei se ainda tem, mas muito uma época. Vocês sabem que, curiosamente, essa tá engraçada, eu acabei indiretamente concorrendo ao Oscar, a Fernanda Montenegro com aquele filme lá, que ela concorreu inclusive melhor atriz, eu não lembro. Eu passava tanto esses programas de venda que num determinado momento do filme ela ganha uma televisão, ou compra uma televisão e ela liga a televisão. Aí quem é que tá na televisão? Tô eu vendendo um aspirador de pó. Espetacular. Dizer que eu concorri ao Oscar, tá, gente? Foi muito engraçado. De tanto que passava, tava eu lá vendendo. Passava muito. O show que o Rafael. Central do Brasil, ele me lembrou o filme, Central do Brasil. Central do Brasil, verdade. Eu lembro, aliás, não é nem show que eu tenho gravado o seu aqui, mas é alguns flashes que você fez, que eu coloquei no YouTube. Eu não sei, eu fiz uma marcação na semana retrasada ainda, do Backstreet Boys, na Jovem Pan. Não, vamos combinar o seguinte, você me manda o link de todo esse material, porque essa história de fazer TBT aqui no Instagram, às vezes eu fico na dúvida, o que eu vou mostrar? E você tem me ajudado muito com isso. Porque o Rock in Rio eu preciso postar. Me manda esse aí que eu vou postando, vou te marcando, porque é muito legal, né? E a gente quer matar a saudade, as pessoas também têm curiosidade, e eu não tenho muito material. E você Backstreet Boys foi bem legal, bem legal. Backstreet Boys, o Último Pânico do Milênio. Último Pânico do Milênio. Então, são muitas, né? Então, graças a você, eu tenho postado uns TBTs históricos aqui no Instagram. Obrigada. Foi, acho que a última que eu tenho. Vamos, já que ganhamos bastante tempo agora, com essa nova live, estou dependendo também do seu tempo também aí, mas eu tenho do último Pânico, do Milênio, o Backstreet Boys. Apresentado, né? Não lembro. Eu outro dia mostrei que foi a despedida do Pânico, foi muito bacana, muito legal. Esse dia eu também estava escutando escondido,
né? Porque eu não sabia. Eu não tenho nenhum arquivo da Transamérica. Estúdio ao vivo. Me mandaram. Não, isso eu não tenho, porque eu não acompanhava a Transamérica, fui te conhecer mesmo na Jovem Pan, né? Mas eu tenho uma foto sua na Transamérica, de São Paulo, de 89, acho que deve ser, não me lembro. Pra lá. 81? 91. 91, perdão. Então, me mandaram. Falaram, vai só aqui a Tina Roma, aqui, não, aquela mesa de som velha, 6 bocas. Até tem o estúdio ao vivo, nossa, a gente fez vários, de internacionais, Seal, Simply Red, Guns N' Roses, não lembro, Skid Row a gente fez. Legião Urbana, eu acho que eu tenho guardado Legião Urbana, mas se eu tiver em CD, cassete, e cassete nem tem como tocar mais aqui, nem CD. Fita cassete eu ainda tenho, funcionando ainda, bem. Nando, caramba! O Campos Filho está perguntando aqui, Adriano, pergunta para a Tina Rona se ela trabalhou em alguma rádio do interior de São Paulo. Acho que não, né, Tina? Não, eu trabalhei Transamérica, Jovem Pan e atualmente Nativa. Tem uma pergunta que foi feita lá na outra live sobre conselhos para quem quer entrar no rádio. Que coisa difícil, né? Sempre me perguntam, caramba, que conselho você daria? Não é para entrar só em rádio, é em tudo na vida, né? A gente tem que ter certeza daquilo que a gente gosta, porque não tem coisa mais abençoada na vida da gente do que você ganhar dinheiro trabalhando com aquilo que você gosta, né? Isso vale para qualquer coisa. Mas é em frente mesmo. Eu tive o privilégio de trabalhar e trabalho em 3 importantes nomes de rádio, mas eu também conheci muita gente que começou no interior, como vocês me perguntaram, começaram em rádio pequena, que também é muito importante para aprender, né, para pegar o jeito depois ir para as maiores, mas enfim, rádio, o que eu tenho a dizer é que rádio é uma coisa extremamente gostosa, dá muito trabalho, tá, eu posso te falar que foram poucos feriados que eu tive na minha vida. Quem trabalha em rádio não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, muito pelo contrário, nesses períodos, exatamente nesses períodos que a gente acaba trabalhando mais, né, que a gente tem que fazer os plantões, e assim, por muitas vezes, como eu entrei com 16 anos, então assim, no final da minha adolescência, no início da minha fase adulta, muitos dos meus amigos viajavam naqueles feriados estendidos, vamos pra praia, vamos pra isso, eu nunca podia ir, mas não me arrependo de jeito nenhum. Cada não que eu falei para essas baladas, para essas viagens, foram sim que eu ganhei dos ouvintes que estavam comigo, me acompanhando. Então, não me arrependo em nada, muito pelo contrário. Mas, assim, é muito trabalho, é muita dedicação, a gente está aprendendo o tempo inteiro, como em qualquer outro trabalho, sem o direito aos feriados. Mas vale muito a pena, é muito gostoso. A Fernanda aqui, que é uma locutora, que aliás é uma locutora revelação de São Carlos, interior aqui de São Paulo, Tina, ela fala aqui, boa noite, Tina Roma, socorro, não estou dando conta desta live. Tina, você é uma das minhas grandes referências no rádio, no trabalho, parabéns pela mulher incrível que você é. Obrigada. Tô vendo, um beijo grande para você, eu tô vendo, Leonardo também está dizendo que ele tem carta até hoje. Gente do céu, olha, hoje em dia você quer mandar uma mensagem, você manda pelo Instagram, você manda e-mail. Eu já li muita carta e já respondi muita carta. Tem uma história de uma carta, falando nisso, eu estava esquecendo de fazer essa pergunta, eu tinha até anotado aqui. Você não vai lembrar. Não foi especificamente em alguma emissora de rádio que você falou isso. Você falou em um TCC, tá no YouTube isso. Foi num TCC, você estava com a Mônica Leão e você parece que teria recebido uma carta de um presidiário. Você lembra disso? Lembro, na Transamérica. Isso aí foi na Transamérica, assim que eu me mudei para São Paulo. E eu fiquei assustada, né? Porque eu era super nova. Uma pessoa, né, mandando, e depois eu fui lendo as cartas e falei, que legal, né, o cara tá lá sozinho e a única coisa que ele tinha como diversão era ouvir um radinho de pilha, né, e aí ele me mandava, né, um monte de carta, foi bacana, é muito bacana a gente receber, eu sinceramente,
saber quem era a pessoa, qual o nome, por que estava presa, quanto tempo ficou preso, não sei. Porque ele queria te conhecer depois que saísse de lá. Uma coisa assim. Não, esse encontro não aconteceu. Esse encontro não aconteceu, Adriano. Mas é bom saber que a gente está levando carinho, que a gente está levando companhia para outras pessoas. Mas eu realmente não sei. Recebi a carta, assim, vinha lá direto, né, pra mim, mas não sei quem era a pessoa. Não lembro nem o nome. Que eu lembro que até na live você falou, ele falou que tem a prisão perpétua. Olha, eu não lembro, vai ver que ele tinha cometido algum crime muito grave, né? Assim, não foi dito mais ou menos. Não foi, como é que eu vou te dizer? Não foi detalhado, mas só foi todo mundo caiu na risada na hora. Lembro disso, de receber de um preso carta, mas não lembro dos detalhes. Uhum. Marcos Chiocchini está aqui também, uma baita profissional, a Tina Roma, parabéns pelo seu trabalho, mandou parabéns pra gente aqui. Obrigado, Marcos. Olha, muito. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante gente aqui, graças a Deus. Antes, Flávio Augusto, Tina já fez dublagem. Nossa, é o que eu mais tenho feito ultimamente. Inclusive hoje, né? Pois é, né? Então, eu tava, como a gente falou, cheguei aqui em cima do tempo que eu tava dublando. A quarentena fez com que muita gente ficasse em casa, na frente da televisão, curtindo as séries, os filmes, os documentários. Então, não vou dizer que dobrou, triplicou o número de trabalho. Tenho dublado muitas séries para Discovery, TLC, AMC, BBC e novelas também, mas geralmente as novelas vão para a África, né, com os países de língua portuguesa. E aí eles preferem com sotaque brasileiro do que com sotaque português. Mas tenho muita... Hoje mesmo eu estava dublando uma série muito interessante que hoje vai passar aí no Discovery, que é... Até a gente estava falando sobre o assunto, que é A Vida Depois da Prisão. Né? Uma mulher mórmon que, enfim, vai se casar com um ex-presidiário. Aqui tem séries, assim... dos mais diferentes tipos e, enfim, tá sendo muito legal, uma experiência nova que eu não tinha aí no Brasil. Como foi essa vinda, essa dublagem? Como é que surgiu a dublagem na sua vida? Assim que eu cheguei aqui, um amigo meu, o Winson, que trabalhou comigo na Jovem Pan durante muito tempo, o Winson Clay, hoje ele mora em Atlanta. Um cara fantástico, inclusive, para você conversar, fazer uma live, que ele tem histórias incríveis para contar. E aí o Whindersson é um grande amigo e me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Ele me passou o telefone de um outro amigo, que hoje é um irmão para mim, que é o Arnaldinho Ribeiro, que também trabalhou no Espírito Santo, em rádio. E aí ele trabalhava no estúdio de dublagem. E ele chegou para mim assim, vem aqui, né? E eu fui recebida pela Marta, Universal é o nome do estúdio, e eu fui lá só para fazer um teste. Enfim, quando eu vi esse teste já estava se estendendo por 1 hora, e eu de repente perguntei, olha, tudo bem, eu continuo aqui fazendo teste, mas o que mais você precisa testar? Ela falou, não, eu já não estou testando não, meu amor, eu já estou gravando, você já está aqui fazendo o personagem, e quando acabar você já vai embora com o seu ticket, em dólares. E aí não larguei mais, né? Dublagem é uma coisa apaixonante, eu faço também muita narração, muito voice-over, mas dublagem é uma coisa incrível, e que eu acho que fez com que eu melhorasse também, mudasse, incrementasse a minha locução. Hoje eu presto muito mais atenção na questão da interpretação, porque quando a gente fica só trabalhando em rádio com locutor, com locução, você tende a ser tudo alto, tudo muito para cima, muito reto, né? E a dublagem me fez interpretar mais, é o lado artístico, né, de ator, de atriz. Então hoje acredito eu que tem mais nuance na voz. A própria TV, né, foi me deixando com uma locução mais conversada. E aí eu acho que a dublagem foi me deixando com uma voz mais natural, né? Espero que tenha sido para melhor, acredito que sim. Mas dublagem é tão apaixonante quanto a rádio, muito legal. Eu estou tentando entender aqui, a pergunta é meio complexa aqui da Renata. Adriano, tenho uma pergunta para a Tina. Tina, se você olhar para você na época que começou e o processo todo, o que você falaria para a Tina
Qual puxão de orelha, qual puxão de orelha daria e qual agradecimento faria? Complexa a pergunta. Olha, puxão de orelha, eu acho que eu não daria não, e não estou falando isso porque eu me acho não de maneira nenhuma, acho que eu erro, acho que eu tenho muita coisa a aprender, mas eu acho que eu nunca parei de tentar, nunca achei que eu já sabia tudo e que eu não precisava aprender, e é errando que a gente vai aprendendo, então nunca tive medo de aprender uma coisa nova, tanto que até hoje aqui na dublagem, uma das minhas diretoras, que é a Marta, eu sempre falo, me coloca nos personagens mais difíceis, porque eu quero aprender e quero terminar o trabalho falando, tá vendo? Consegui. E eu acho que isso aconteceu com rádio. Então, não me vejo dando puxão de orelha, não. Agora, qual era a outra pergunta? Ela assim, o que agradeceria, não é? Eu acho que agradeceria aos ouvintes, né? A todos os meus ouvintes que tiveram muita paciência no início, porque com certeza eu fui aprendendo, como eu falei, eu entrei em rádio por acaso, entrei de gaiato no navio. Então, lá no início, eu fui trabalhando com o coração, não fui fazendo rádio para um ouvinte. Não, eu ligava o microfone e conversava com outra pessoa que estava do outro lado, que estava lá na caixa de som, né? Então eu tenho que, acho que, agradecer essas pessoas que foram tendo paciência comigo, eu fui lá aprendendo, era uma locução diferente, na época que eu era mais nova era aquela coisa gritada, quando eu fui para São Paulo, eu lembro que um monte de jornal falava, nossa, que taquara rachada, uma locutora que fica falando palavrão no ar, não era palavrão, naquela época eles consideravam, eu falava, nossa, o John Bon Jovi, nossa, que cantor gostoso, o pessoal achava isso um absurdo naquela época, né? Então, enfim, a gente foi criando, na época era com o Marcelo Braga até, na Transamérica, a gente foi criando todo um estilo jovem, diferente, um estilo que também já tinha no Rio de Janeiro de uma outra forma, a gente foi criando em São Paulo. Então, assim, não daria puxão de orelha, não, e eu diria que bom que eu tentei, que eu não desisti, que eu fui aprendendo e que eu consegui chegar lá, e obrigada a quem teve a paciência de ficar comigo. Cezinha, da Jovem Pan, pergunta aqui, você já pensou em trabalhar ou já visitou alguma rádio em Miami? Já fez algum trabalho? Não, nunca fiz, não. Não tem... O mercado brasileiro aqui é muito restrito, né? Existem TVs, rádios pequenas, fechadas, né? Como a gente pensa assim, em rádio, a gente pensa aquela que você liga o rádio ali, né? A AM, FM, essa aberta, né? Para todo mundo, essa não tem aqui, não. Tem a Rádio Latina. A música latina é maravilhosa aqui, faz um sucesso danado, crescendo cada vez mais e hoje entrou realmente no mercado americano. Agora, não, nunca procurei rádio. Primeiro porque eu não tive tempo para isso. Já conheci, já visitei algumas rádios aqui, Los Angeles, Nova York, mas assim, não a trabalho, para visitar, para conhecer, para ver como era, na época em que eu nem morava aqui. Mas morando aqui e trabalhando na TV, trabalhando com rádio, trabalhando com dublagem, graças a Deus, nem sobrou tempo para eu procurar trabalho em rádio e em TV. Procuraria? Se precisasse, sim, mas não como locutora ou como apresentadora de TV. Porque por mais que a gente fale inglês, por mais que a gente domine o inglês, imagina eu morando aqui há quase 6 anos, a gente tem o sotaque. A minha filha, por exemplo, que veio para cá com 5 anos, não, a Giovana tem o português impecável e tem o inglês impecável. Eu não vou ter o inglês impecável nunca na minha vida, eu vou ter sempre um sotaque, às vezes maior, às vezes menor, e aí você imagina você aí no Brasil, ouvindo um apresentador de jornal, um locutor de rádio, falando oi, tudo bem. Não é legal. Então isso vale aqui também. Então eu nunca tive a pretensão de tentar trabalhar com rádio, com locução, nem com apresentação por isso. Pela língua. Falar em língua inglesa, como é que, falando em inglês, eu sempre tenho perguntas aqui sobre o inglês fluente para o locutor. Foi o que eu falei, né? A gente pega fluência morando aqui, né? Mesmo com muita gente falar, não, fala inglês. Para quem está começando agora, sim. Ah, você está falando o quê? Falar inglês aí no Brasil? Ah, sim, para desanunciar alguma música, assim, uma facilidade. Que não é só para rádio, é para qualquer trabalho. Hoje em dia é vida, faz parte da vida você saber no Brasil falar o português, o inglês segura a internet, também.
Na minha época de faculdade, na época que eu comecei a trabalhar, era muito bom, era muito importante para qualquer cargo você saber falar duas línguas, o português e outra. Hoje em dia, eu vejo que é importante você falar o português, o inglês e outra. Ou seja, passou meio que a precisar de uma terceira língua. Né? É uma coisa que a minha filha aqui, graças a Deus, morando em Miami, morando na Flórida, ela tem o privilégio de ter, que é o português, porque a gente só fala português em casa, é o inglês, que ela só fala quando ela colocou o pé para fora, ela só fala inglês, os amigos são todos americanos, e o espanhol, que aqui eu não vou te falar que é a segunda língua não, gente, na Flórida, o espanhol e o inglês estão ali lado a lado, não tem essa de primeira língua e segunda língua. Então, ela, com certeza, para a vida, ela vai levar 3 línguas, eu queria que levasse até mais. Mas, enfim, para a rádio é fundamental, mas para qualquer tipo de trabalho, hoje em dia, você precisa falar o inglês e, se der, o espanhol também. O Tony tá perguntando aqui, Tina, qual foi a sua maior inspiração no rádio? Então, sempre me perguntam isso. Eu não tinha a ideia, a vontade de trabalhar em rádio antes de trabalhar em rádio. Então, eu não tive uma inspiração. Eu fui aprendendo rádio, trabalhando na rádio e com feras do rádio. Na Transamérica com Marcelo Braga, com o Lui, na Jovem Pan com o Emílio Surita, com o Banana. Enfim, fui ouvindo pessoas muito boas que trabalhavam em rádio, né? No Rio de Janeiro foram poucas as locutoras que eu ouvi. Apesar de conhecer de nome, eu não ouvia muito. Mas, enfim, foram locutores que foram ali junto comigo, a gente foi aprendendo, né? O Reis também, Roberto Reis, eu acho um cara incrível, maravilhoso. Tem a Thelma, tem pessoas sensacionais. Qual é o melhor locutor que você acha? O brasileiro ou o americano? São tão diferentes, são muito, muito, muito diferentes. O que eu posso te falar é que eu, particularmente, acho que rádio no Brasil é feita de uma forma melhor. Por quê? É simples, é como a TV, ou como quando você trabalha com tudo na sua mão, quando você tem tudo na sua mão, tudo é fácil, você aprende menos, porque você não precisa se virar muito. No Brasil, muitas rádios são pequenas, não tem nada, a pessoa tem que fazer de tudo, você tem que se virar ali nos 30, e isso faz de você um profissional melhor. Você aprende a se virar e isso faz de você um profissional melhor, né? Aqui eu vejo muitas pessoas engessadas. Você trabalha naquilo, você é locutor, então você não vai trabalhar na edição, você não vai trabalhar na produção, você não vai, porque esse é o seu trabalho aqui. E aí no Brasil a gente faz de tudo, né? A rádio foi me ensinando a fazer um monte de outras coisas. Depois, quando eu mudei para cá, trabalhar como correspondente, também foi me ensinando a fazer outras coisas além da apresentação. Isso é muito legal. Então eu acho que o profissional brasileiro é melhor preparado, melhor preparado. E isso é em qualquer coisa. Eu entrevistei há pouco tempo aqui um cirurgião plástico, Décio Carvalho, e ele é brasileiro, mas trabalha aqui, né? E aí ele falou isso, ele falou, mesmo os cirurgiões plásticos do Brasil são mais requisitados aqui por isso, porque eles não têm o melhor hospital, a melhor tecnologia, a melhor aparelhagem, eles precisam do sangue, do braço, né? E isso torna a pessoa melhor. O Marcelo tá do outro lado do mundo, tá falando aqui, ó. Tina, sou sua fã desde a época da Jovem Pan, te amo, tá falando, tá assistindo a gente lá do Japão. Caramba! Beijo pra você! Japão, que legal! Eu fui no Japão, muito bacana, muito legal. Longe, né? Longe, mas uma terra muito especial, muito diferente e muito, muito maravilhosa. Um momento marcante no rádio, Tina. Ai, caramba, tem tantos, puxa vida. Foram muitos, não só na Transamérica, não só na Nativa, não só na Jovem Pan. A gente tem momentos especiais, né? Eu posso falar um pessoal, né? Que foi a minha filha. Eu sempre falo, pessoal, qual foi o momento mais especial? Eu estava grávida de 8 meses e estava trabalhando e minha bolsa estourou. Então, a Giovana nasceu no rádio, dentro do rádio, né? Eu posso falar que esse foi o mais especial de todos. Trabalhar na Nativa, gente, muito legal, turma bacana. A gente falou agora há pouco sertanejo em alta, então a Nativa é a bola da vez.
Que bom que eu tô lá. Né? Que bom que você tá lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Qual você acha do futuro do rádio no Brasil? Olha, quando começou essa história de internet, lá antigamente falaram, a rádio acabou. Rádio acabou, daqui a pouco não vai existir mais. Não, ela só vai se reinventando, né? Claro que hoje você não escuta mais um rádio para ouvir uma música, porque você tem o seu celular e você faz do seu jeito. Então, as rádios que vão vencer são aquelas que têm bons conteúdos. Conteúdo musical também, mostrando uma versão especial, sabendo mostrar para aquela pessoa qual é a música que está chegando. Olha, o artista acabou de lançar isso. Você tem um bom comunicador que vai conseguir conversar com a outra pessoa. As rádios jornalísticas apostando cada vez mais em notícias. O Brasil nunca teve tão informado, tão bem informado, com vontade de notícias, seja de entretenimento, de esporte, de política principalmente, de economia. Então, assim, as rádios vão vencer se tiverem um produto bom para oferecer. Quando eu falo produto, é no geral. A música crua propriamente, ela já não é mais o atrativo principal de uma rádio. Ela passa a ser a cereja do bolo se você tem tudo ali bem feito, né? Então, as rádios que souberem ter bons profissionais, que conseguirem fazer bons programas, que conseguirem atrair os ouvintes com outras coisas além de música, vão sobreviver. Você se sente realizada profissionalmente? Muito! Participando então dessas lives, gente, a quarentena me fez me realizar. A gente, quando mora fora do país, e até trabalhando em rádio, né, que a gente fica naquele cage, né, fica fechadinho, a gente às vezes esquece daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz. E todas essas lives foram importantes para mostrar isso, né, para mostrar o trabalho que eu fiz. Eu me sinto muito realizada, mas quando a gente fala assim, eu me sinto bem realizada, parece que você não quer fazer mais nada, né? Não, eu me sinto realizada por tudo que eu fiz, e tudo isso que eu fiz me dá experiência para continuar fazendo, para continuar buscando coisas para me sentir mais realizada. Então sim, me sinto realizada, sim. Tem uma pergunta aqui da Gisele Tosi. Ela está perguntando aqui, Tina, as locutoras de rádio, acho que a gente até comentou sobre isso. Tina, as locutoras de rádio costumam ser paqueradas e até assediadas por seus ouvintes. Você passou por alguma situação? Não, em absoluto, gente, em absoluto. Eu sempre trabalhei com homem. 90% do time com o qual eu trabalhei sempre foi homem. E eu nunca recebi nenhuma cantada, não, é ridículo falar isso, mas eu nunca fui desrespeitada em nenhum momento. Mas também eu acho que isso parte de você tem que se impor, né, e mostrar que você não quer determinada coisa. Talvez até por eu ser a única mulher e trabalhando com homem e ter aprendido muito com os homens, eu tenha aprendido mais a me defender, enfim. Mas sempre, todos, ou locutores, ou coordenadores, enfim, todos sempre me trataram com muito respeito. Nunca, em momento nenhum fui desrespeitada, e nem em termos de receber alguma cantada, de assédio sexual, e nem de trabalho, de falar, de me diminuir porque eu sou mulher ou porque eu sou menos capaz. Não, pelo contrário, eu posso te falar até que por ser mulher, muitas vezes eu fui privilegiada. Falar, não, ela é mulher, vamos tratar melhor, né? Vamos deixar passar na frente, vamos colocar um horário mais cedo, para não sair de noite, enfim. Não, nunca fui desrespeitada ou maltratada por ser mulher. Até uma Taté aqui, eu tô lembrando de uma história que eu acho que ela até te contou no ar no dia no Pânico, na sua despedida, no dia que a Giovana chegou, ela entrou em desespero na rádio. Verdade isso aí, né? A Thelma tava lá, isso aí, só que ela tava fazendo a rede. E eu tava fazendo em São Paulo, aí foi o Evandro, né? O Evandro do Pânico que entrou no ar.
E a Giovana nasceu no dia 25 de março, né? E claro que ele entrou brincando, falou: da Tina, uma pessoa tão chique, vai ter a filha no dia 25 de março. Ai, já nasceu falsificada, ele brincando. Aí logo depois, acho que foi o Rafael Pessina, que foi chamado às pressas para entrar no horário, e a Thelma, porque como o Evandro só sabia ali falar, né? Acho que a Thelma ficava indo e vindo, né? Passando as músicas, entrando com desesperada, né? A gente que trabalha em rádio sabe disso. Às vezes que você tem a Rede São Paulo, eu já fiz isso também, quem nunca, né? De ficar fazendo duas rádios ao mesmo tempo. Você passa uma música aqui, você corre ali na outra, aí você coloca a música ali, aí você volta. Nossa, que loucura. A gente já fez muito isso, muito, muito. Coloca um faroeste caboclo, que aí já resolve tudo, né? Ah, tem clássicos, né? Tem a Donna Summer on the Radio, Faroeste Caboclo, Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Qualquer locutor já sabe de cor músicas para banheiro. Exatamente. A Raquel está perguntando aqui o que mudou na vida do radialista setor locução nos últimos anos com a fusão do AM para o FM. Eu acho que você perguntou o que mudou, né? Eu acho que mudou mais o locutor que fazia AM para mudar para FM, não o contrário, né? Porque a AM, a plástica de AM, essa já não existe mais. Essa realmente... Olha que eu lembro não, que não sou dessa época, obviamente, mas assim, aquela coisa de rádio dos anos 50, novela dos anos 50, tudo é muito legal, né? Mas tudo tá no passado, numa história super bonita do rádio. Assim como a AM, né? Quando tinha aqueles comunicadores de AM, isso já não existe mais. Eu tiro até pela própria Jovem Pan, né? Que foi migrando a AM para FM, e vice-versa, mas tinha lá o Jornal da Manhã, por exemplo, que é um jornal maravilhoso. Ele teve que se adaptar ao FM, ele teve que ficar mais rápido, ele teve que ficar mais dinâmico, ninguém está perdendo muito mais tempo, né, fazendo qualquer coisa, né, então tudo tem que ficar mais rápido, uma notícia tem que ser mais direta, né, e então eu acho que os locutores de AM tiveram que aprender mais, tiveram que se adaptar mais do que o de FM para AM. Tina, a maneira que os americanos consomem rádio é muito diferente do Brasil? Então eu queria responder essa. Não, olha, os americanos não consomem muita rádio, né? Eles têm muita mania de fazer o próprio playlist deles e colocar para ouvir. Porque eu acho que isso, o Brasil está à frente. Ter colocado mais notícias, ter colocado programas especiais com a participação de ouvintes, como a Nativa faz, colocando muita participação de ouvinte, contando uma historinha para a pessoa responder. Isso é muito legal da Nativa e de outras rádios também. Como eu falei, né, a gente precisa de uma interação grande, deixou de ser só música. E aqui, pelo menos eu digo nessa parte, eu não estou falando de Los Angeles, Nova York, outras cidades. Aqui na Flórida, no sul da Flórida, eu vejo muitas rádios ainda tocando só música. Vira e mexe tem uma que coloca algum programa de manhã cedo de conversa, algumas passam lá de Nova York, da Z100, o Elvis Duran, tem o Ryan Seacrest, tem a Delilah, né, que é mais para o público adulto, que aí conversa à noite e tal, mas no geral é música e comercial. Então, por isso, o americano hoje escuta menos rádio do que o brasileiro aí. Uma notícia, a pior notícia que você já deu no rádio. Acho que foi a morte do Ayrton Senna. Eu estava no ar, na Transamérica. Domingo, né? Eu estava no ar, foi uma coisa chocante, meu Deus do céu, ao vivo, e ter que passar isso foi muito difícil. Eu também estava ao vivo na Jovem Pan, a gente teve aqui as Torres Gêmeas, né, indo para o chão, e nesses dois momentos que foram bem tristes eu estava no ar. Serviu de experiência, aquela veia jornalística, né, para você estar informando o tempo inteiro para as pessoas. Naquela época do Ayrton Senna não tinha essa coisa de velocidade da notícia, como foi já na época das Torres Gêmeas, que era mais fácil de você ter informação, e a cada ano cada vez mais fácil de você ter informação. Naquela época não, do Senna era no telefone, o pessoal informando, mas foram dois momentos bem tristes, diferentes, especiais.
O Marcel, ele está perguntando aqui qual a sua opinião sobre web rádios. Web rádios. Muito legal, gente. A internet está aí para ser consumida das mais diferentes formas possíveis. E as rádios, eu posso te falar que eu tenho pouca experiência. Eu não escutei muitas rádios web, não, mas sei que tem boas rádios, que já são coisas mais específicas, né? E cada vez que você não está numa TV aberta, numa rádio aberta, você pode falar para um público mais específico, né? Mas é muito legal, é a realidade, é isso que tem por aí. A gente está falando de rádio web e amanhã já aparece outra coisa que a gente nem sabe que existe. É a tecnologia. Quais as orientações que você daria para uma locução que cativa o público? Como é que é? Desculpa, estava lendo aqui uma pergunta da interação desde o 97 da Nativa. Muito legal, Wellington. É isso que faz da Nativa hoje estar em primeiro lugar, desde o 97. Interação é tudo. A gente precisa, né, de ter essa interação para a rádio fazer sucesso. Desculpa, qual pergunta que você fez? Quais as orientações que você daria para uma locução que cativa o público? Outro dia eu estava vendo uma no YouTube, a Tatá da Band, né? Ela estava contando uma história a meu respeito. Foi comigo? Oi? Foi comigo, não foi? Não, acho que é o canal dela, né? Ela tem um canal no YouTube. O canal dela, sim. E aí eu fiquei super emocionada com o que ela falou e mandei uma resposta para ela. Que era falando o seguinte: quando você faz com o coração, e que é o caso dela, inclusive, que é uma excelente locutora, quando você faz com o coração, tudo funciona, tudo vai para frente. Então, eu acho que é isso, é fazer com o coração. Gafe. Uma gafe. Quem nunca falou palavrão, esqueceu o microfone aberto, foi no banheiro e acabou a música, quando você voltou tá aquele todo mundo já... Eu acho que eu não sei se eu fiz algum horário ao vivo, aquelas 4 a 5 horas no ar, perfeita, sem nenhum erro. Não, gente, isso não acontece não. O importante é você não chamar atenção para gafe, né? É você fingir que não aconteceu. Se a pessoa falar, pô, você falou aquilo errado, você que não ouviu direito, e passa batido. Tem uma história aí do Maroon 5 na Jovem Pan, tem uma história engraçada contigo, né? Tem várias. A gente entrevistou Shakira no início da carreira, Rick Martin no início da carreira e também o Maroon 5 no início da carreira. E quando eles foram no Brasil pela primeira vez, acho que tinha uma música tocando numa novela da Globo, e aí por isso que eles foram. Mas eles realmente não eram conhecidos, né? Tanto que o Pânico, na época em alta, nem quis fazer Pânico, nem quis fazer o Maroon 5. Falaram, não, entrevistar o Maroon 5 no Pânico. Primeiro porque artista internacional não funciona muito bem no Pânico, porque a piada, quando vai ser traduzida, já perde o tempo e já perdeu a piada, né? Então, eles sempre evitaram entrevistar artistas internacionais, ainda mais uma banda que não era conhecida. Aí eu falei, não, eu quero pro Hit Parade, porque tá tocando, vamos lá. E aí eu fui fazendo, lembro que eu gravei a introdução da entrevista, mas eu estava no ar, e aí escrevi à mão todas as perguntas, dei para o Adam Levine e falei, olha, desculpa, eu estou no ar agora, você grava as respostas, né, tal. E aí ele foi super simpático, estava mais um outro integrante da banda, não sei o nome, lourinho, de cabelo comprido, enfim, gravaram. E eu estava fazendo horário, eu já achava que eles já tinham ido embora. E aí quando acabou a entrevista, a gravação deles, eles entraram no estúdio, e já era aquele estúdio preparado para a TV, né, para o Pânico, todo colorido, com aquela lycra vermelha e amarela tal, e eles olharam e falaram, nossa, que estúdio grande, a gente nunca entrou num estúdio tão grande assim, tão bonito, a gente pode tirar uma foto? Eu falei, pode, mas pode ser com você, a gente pode tirar uma foto para colocar no nosso site, dizendo, o Maroon 5 foi na rádio Jovem Pan, eu falei, claro, né? E colocaram, de fato, na época, isso, já tem muito tempo, eu não sei nem que ano foi. E eu tenho essa foto, inclusive. Mas eles tiraram outras fotos e colocaram lá no site. E quem diria, né? Depois a banda estourou, virou um sucesso absoluto. Enfim, com certeza também eles nem lembram dessa foto que eles tiraram. Que tá no seu Instagram, eu vi que você postou esses dias.
Eu acho que já tem um tempinho, mas eu postei num desses TBT, sim. Sim, eu lembro. Olha, Tina, eu não sei como te agradecer essa live que a gente fez. A gente criou bastante expectativa, que saberia que seria uma live legal, bacana. E é dentro das nossas comemorações dos 10 anos que a gente tem o Apaixonados por Rádio, né, que começou com o blog, depois foi pro Facebook, e agora já integrou aqui pro Instagram, e está sendo um sucesso, né? Então, dentro dessa quarentena, a gente está fazendo essas lives com os comunicadores, locutores de rádio de todo o Brasil, de como você foi legal com a gente, de atender a gente, nosso pedido. Obrigado de coração mesmo, viu? Olha, só respondendo aqui, o Leonardo, enquanto você estava falando, estava vendo que o Leonardo disse que tem mais de 100 fitas cassetes e tal, com trabalhos meus. Tá aí, tem que fazer igual a Adriana, tem que mandar para mim, que eu não tenho. Obrigada, Leonardo. Mas olha, é muito importante você ter criado o blog, enfim, depois o Instagram, um negócio de rádio, muito bacana. E eu vejo a cada dia crescendo lá o número de seguidores. Isso é muito importante, eu fico super feliz, o que eu puder ajudar para crescer isso, e eu que tenho que te agradecer, entendeu? Quando eu vou vendo assim as mensagens falando, obrigado por servir de inspiração, por isso, aquilo outro. Não, acho que quem serve de inspiração, na verdade, são os ouvintes que servem de inspiração pra gente. Cada carinho, cada obrigada, enfim, cada atenção que é dada, a gente quer proporcionar em dobro, a gente quer fazer. Então, assim, a gente não é nada sem o outro lado, tá ouvindo a gente, tá vendo a gente. Então, assim, na verdade, eu tenho sempre a certeza, todos vocês que ouvem, que me servem de inspiração. Inclusive você, que eu te agradeço, que a gente acabou ficando amigo por você ter gravado. Como é bom ouvir isso. Ter mandado... Na verdade, eu tô puxando o seu saco para você mandar mais, entendeu? Mandar logo. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite. Quando quiser, tô aqui, eu posso conversar com vocês, posso responder. Às vezes as pessoas têm dúvidas, querem saber, curiosidade do que acontece por aqui. E muitas vezes, até o próprio Instagram, né, eu tenho dúvida do que mostrar, porque eu não sei exatamente o que as pessoas querem saber, e eu não gosto desse negócio de sair colocando tudo, que às vezes isso não interessa para as pessoas. Então, assim, digam o que vocês querem, a gente está aqui, mas enfim, minha casa está aberta para conversar com você sempre que você quiser, e com todos os apaixonados por rádio. Obrigado, Tina. Foi um sonho que eu realizei de te entrevistar, de verdade, de coração. O sonho foi todo meu realizado, de ver todo mundo participando aqui e de estar conversando com você, e a gente continua se vendo sempre. Beijo, Tina. Beijo no coração de todos vocês.